Hum. Aquilo é 3G, não é? Agora sim Ok, está gravando. gravando. Ué, mas é o chip. Bom dia, se você puder fechar o áudio do pessoal, agradeço, tá bom, meu irmão? Pessoal, bastante atenção ao treinamento. A nossa palestrante da noite, doutora Érica, vai estar aí dando início. Ela vai se apresentar inicialmente, vai contar um pouco da experiência dela, né? E depois vai trazer conteúdos de informações bem relevantes. No final, a gente vai encerrar a gravação, ela vai liberar ali provavelmente alguns minutos para tirar algumas dúvidas, tá? Mas preste bastante atenção para não liberar o áudio, muitas das vezes interferir na qualidade da nossa apresentação, tá bom? Treinamento. É contigo, doutora Érica. Bom, boa noite, gente. Eu sou brasileira, mas morei 25 anos no Japão. Lá eu comecei meus estudos, né? Ainda continuo estudando, procuro pesquisar bastante coisas, né? Porque conhecimento nunca é demais. Né? Eu tenho mais de 180 formações, né? Eu sou massoterapeuta holista. O que é isso? Um massoterapeuta, ele trabalha com massagens, né? Que é masso, que é de amassar. E um holista, ele trabalha com o ser humano ao todo. Então, além das massagens, eu trabalho com terapias também, né? Então, assim, trabalho com dietoterapias, né? Gosto de suplementação, trabalho com fitoterapêuticos, plantas, ervas, né? Adoro isso, né? E os suplementos também, porque hoje a nossa alimentação não é tão saudável, né? Então hoje a gente necessita de suplementos. E eu me identifiquei bem com a Bonifica, porque eles têm uns produtos de boa qualidade, que já procurei em várias outras firmas e não achei, né? Encontrei aqui na Bonifica. Aí eu queria trazer para vocês um treinamento um pouco diferenciado, né? Porque assim, produto por produto, todo mundo sabe, esse produto é bom para isso, esse produto é bom para aquilo, né? Mas eu queria trazer um pouquinho assim de conhecimento do corpo, né? Do corpo humano, como que ele funciona, né? Porque o nosso corpo ele foi bem feito, bem bolado, é uma máquina muito boa, só que a gente tem que aprender a cuidar dela, né? Então, assim, os suplementos, o que eles são? Eles são para prevenir, para suprir as necessidades do corpo, né? Então, a gente sabendo para que serve um suplemento, para que função que ele vai fazer no nosso corpo, a gente consegue passar por idade, né? Passar mais saúde, mais bem-estar, né? Para os nossos clientes, né? Então, eu quero trazer nesses treinamentos hoje, né? Um pouco disso. Aí, se o Dimas puder colocar o vídeo que eu mandei para ele, que é de um doutor, né? Ele já faz pesquisas há mais de 28 anos e ele vai falar um pouco como funciona o nosso corpo quando a gente pega a dengue, que hoje tem muitos locais com muitos focos de dengue, né? Que é uma coisa assim que não tem como a gente evitar, né? Só tentando, né? Evitar a proliferação dos insetos, né? Aí esse médico, ele vai explicar um pouco, tá? É o Pedro Makiyama, né? E vamos assistir um pouco, entender como que funciona o nosso corpo humano com a dengue. Pode soltar, Dimas, por favor. Olá, caros internautas. Hoje nós vamos falar sobre a dengue, esse mosquitinho que está apavorando todo mundo aqui nesse país e deixando realmente todos preocupados, né? Existe soluções para a dengue? Veja bem, pela medicina, o que nós temos lido ou acessado através da internet é que a medicina não tem remédios para a cura de dengue. Então, os únicos remédios que a medicina usa para tratamento de dengue são paliativos, são remédios para minimizar um pouco os sintomas. Significa aliviar um pouco o sofrimento das pessoas.
Existem soluções? Existe sim. E eu vou mostrar para vocês que qualquer pessoa, ou 100% das pessoas doentes, pode sarar da dengue em 72 horas. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é um tratamento inédito, é um tratamento novo que estamos colocando no mercado. E pode ser testado por todo mundo, não tem efeito colateral nenhum. Então, eu vou comentar um pouco sobre os sintomas da dengue. Por quê? Porque os próprios sintomas que as pessoas vêm sofrendo, na verdade, a natureza está tentando mostrar para todo mundo que é o caminho da cura, caminho da recuperação. Os próprios sintomas mostram. Veja bem, febre súbita e alta acima de 40 graus centígrados. Por que que o organismo aumenta a temperatura do corpo acima de 40 graus? Isso significa que o organismo está providenciando uma temperatura alta para inibir ou para é, não deixar o vírus se proliferar e desenvolver. Então, através da febre, tenta inibir o desenvolvimento do vírus para retardar e ajudar o sistema de defesa se organizar para combater a doença. Forte dor de cabeça. Quando as pessoas começam a sentir dor de cabeça, dor nas articulações, dor no corpo todo, isso significa que o fígado já está sendo afetado, o cérebro está sendo afetado por excesso de toxidez liberado pela colônia de vírus e está intoxicando o cérebro. E desequilibra o cérebro para descompensar ou para tentar compensar, desequilibra o sistema hormonal. Então vai faltar endorfina no corpo inteiro. No momento que falta endorfina, as dores com certeza que virão. E quanto menos endorfina, mais dores as pessoas podem sentir, chegar a ponto de as dores se tornar insuportável. Outra providência da natureza, a pessoa perde o apetite. Quando a pessoa perde o apetite, isso é uma providência da natureza para mostrar para a pessoa que no caso de uma virose forte, né, a própria natureza corta o apetite para a pessoa não se alimentar. E a pessoa não se alimentando, não alimenta o vírus. Porque para a colônia de vírus se desenvolver, evoluir e chegar a ponto de provocar problemas graves, eles têm que ter oferta de alimentos. Então, a própria natureza corta o apetite da pessoa para comer o menos possível, ou não conseguir comer nada. Então, o que, que vai acontecer com a colônia de vírus? Vão morrer de fome. Náuseas e vômitos. Por que que vai dar náuseas e vômitos? Exatamente para a pessoa, tudo que comer, tem que vomitar, e o organismo produz esses vômitos, essas náuseas, para vomitar, para fazer a limpeza no duodeno, no estômago, para o alimento não descer para o intestino, aonde vai alimentar o vírus. Moleza e cansaço. Por que que a pessoa fica mole e cansado? Isso é por causa do desequilíbrio no sistema hormonal, entre adrenalina e endorfina. Só que isso também é providência natural. Significa que, para um tratamento de uma virose forte, a pessoa tem que deixar o organismo em repouso. Organismo em repouso significa o sistema orgânico entra em repouso e vai trabalhar o sistema de defesa de uma forma mais eficiente. Por isso, esse moleza e cansaço. Dor nas articulações, já disse que é falta de endorfina. Por que o cérebro providencia a falta de endorfina? Para a pessoa sentir dor, para avisar que tem algum problema sério. Então, a pessoa tem que aprender a se tratar. Agora, mesmo com essa dengue clássica, né, esse problema clássico, se a pessoa não seguir a regra de um tratamento, o que vai acontecer? Vai alimentar o vírus, o vírus vai desenvolver tanto que o sistema de defesa não consegue combater. Então, a pessoa vai para uma dengue hemorrágica.
E sintoma da dengue hemorrágica, na verdade, são os mesmos sintomas, só que mais forte, né? Aí a pessoa vai começar a ter dificuldade de respiração. Por quê? Porque a toxidez liberada pela colônia de vírus vai afetar o sistema respiratório e vai começar a reter líquido. Os pulmões perdem o espaço de expansão para fazer a respiração, por isso a pessoa vai ter dificuldade de respiração e sentir falta de ar. Perda da consciência. Quando uma pessoa começa a perder a consciência, significa o quê? Significa que o cérebro está tão afetado pela toxidez que o cérebro não consegue processar mais a consciência. Então a pessoa vai começar a ter dificuldade e perder a consciência. Que a ciência diz, né, ou comenta que a confusão mental, a agitação é insônia. Isso significa que o cérebro ele está parando de funcionar. Aí, quando evolui para a hemorragia, vai ter sangramento, sangramento na boca, na gengiva, no nariz, né, vômito intenso, boca seca e muita sede, significa que a pessoa tem que tomar água, tem que tomar água, tem que tomar água, para fazer limpeza no organismo, gente, para diminuir essa alimentação que alimenta o vírus, para fazer uma limpeza, limpeza no intestino, para diminuir essa gravidade da doença. Pulsação fraca. Por que a pulsação fraca se torna mais fraca? Isso é providência natural do cérebro para diminuir a pulsação, para evitar a pressão, para evitar a hemorragia mais intensa. Então, até o enfraquecimento da pulsação é providência natural. Forte dores abdominais contínuas, e não como cólica. Cólica são aquelas dores agudas que vai e vem. Só que no caso de dengue hemorrágica, essas dores é contínua, né? É bem assim, intensa e contínua. Por quê? Porque aonde está a maior colônia dos vírus, é no intestino, gente. É lá que tem a alimentação para ele se alimentar e desenvolver. Por isso que a maior colônia de vírus está no intestino, aonde eles liberam muita toxidez. Essa toxidez cai na corrente sanguínea e vai afetar o corpo inteiro, principalmente o fígado, porque é o primeiro órgão que tem que processar todo esses resíduos que vai para a corrente sanguínea, é o fígado que processa, é onde ele se torna prejudicado. O fígado não conseguindo processar, não conseguindo eliminar essa toxidez, elimina pela pele. E mesmo não consegue eliminar tudo. Então, continua na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Então, começa a danificar o cérebro. Por isso, a pessoa vai a óbito por hemorragia, por colapso cerebral. E quando o cérebro entra em colapso, vai parar todo o sistema orgânico. Então, nós temos um tratamento, e eu vou mostrar para vocês como é que se faz um tratamento de dengue para a pessoa sarar em 72 horas. Isso é pelo sistema que nós estamos criando, conseguimos desenvolver uma medicina e sempre trabalhamos a causa e efeito, né? Então, veja o tratamento que nós temos. Primeira coisa que a pessoa deve fazer, tomar 3 litros de água alcalina. Por quê? Porque num ambiente alcalino, né, o pH acima de 7,2, de 7,2 a 7,4, não se desenvolve vírus. E nenhum tipo de doença. Agora, o vírus se desenvolve num ambiente ácido. E todo mundo que desenvolve dengue está com o sangue ácido, está com o ambiente ácido, por isso que desenvolve o vírus. Suspender alimentação de origem animal e derivados. Suspender todos os alimentos que possa vir a alimentar o vírus. Então, o que a pessoa pode fazer nesse tempo de tratamento de 72 horas? Tomar somente suco de verduras e legumes cruas durante 72 horas, tomar 3 litros de água por dia, né? Só com essa mudança de alimentação e muda a alcalinidade, o pH no intestino, que transforma em alcalina, o vírus não vai aguentar e vai perecer, vai morrer de fome ou morrer pela mudança de pH. No caso de dengue hemorrágica,
basta tomar suco de bardana. Em japonês, a gente chama de gobo. 1 colher de sopa 2 vezes ao dia. E eu garanto para vocês que em 12 horas essa hemorragia estanca. Não é a primeira vez que estamos fazendo isso. Em vários outros tipos de hemorragia, nós temos falado para o pessoal usar o suco de bardana e a hemorragia para no máximo 12 horas. Para melhorar o metabolismo e circulação periférica e ajudar a desintoxicar mais rápido o organismo, fazer banho alternado. O que é esse banho alternado? É banho de água fria e água quente. A alternância de 1 minuto. 1 minuto água fria, 1 minuto água quente. 1 minuto água fria, 1 minuto água quente. Fazer pelo menos 2 banhos de 19 minutos. Com certeza que com esse tratamento, se alguém não sarar e vir a óbito, pode me comunicar que eu paro de fazer o que eu estou fazendo e que venho fazendo há 28 anos, estudando o ser humano para tentar descobrir a causa das doenças e ensinar a pessoa a eliminar a causa. Não só esse tratamento que eu mostrei para vocês, mas no home do nosso portal vai estar em PDF. Lá vai estar em texto, onde todo mundo pode aprender também o tratamento para dengue. Boa sorte a todos. Vocês viram que ele ensina, né, um tratamento paliativo e ele não usa nenhum tipo de remédio. O que ele colocou em pauta, né? O pH do corpo, né? E a gente tem, assim, vários produtos, né? Inclusive 2, né? Ótimos, que ele ajuda no pH, a controlar o pH do corpo, né? O que é o pH do corpo? Eu acho que muita gente deve ouvir falar de água com pH alto, né? Mas o que é o pH? O pH é uma medida que indica o nível de acidez ou alcalinidade do nosso organismo, né? Ele varia, né, de várias partes do corpo. Para quê? Para garantir as reações químicas, né, que é feita no nosso corpo, né? Dima, se você puder colocar os slides, eu vou mostrando os slides e explicando o que é, né, o pH do corpo, por favor. Então, o que é o pH? O pH foi o que eu expliquei. Ele é uma tabela, né, que ele vai de 0 a 14, né? Quanto mais alta, né, mais alcalino ele é. Quanto mais baixo, mais ácido ele é. Então, eu não sei se muita gente já foi comprar água mineral e olha o pH da água, né? Então, a gente tem que comprar água acima de 7,2 pH. Por quê? Para limpar, né, o nosso sangue, purificar o nosso sangue, né? Pode mudar para mim? Então, qual a importância do pH no corpo humano, né? Primeiro, ele faz o equilíbrio fisiológico, né? Que ele regula os processos metabólicos, né? Para garantir o funcionamento ideal do corpo. Então, como o professor Nakayama falou, né? É o pH que controla, né, a nossa imunidade, né? Quanto mais alto o pH do nosso corpo, né, ele vai fazer aquele equilíbrio e não vai deixar, não só como a dengue, como ele falou, outras doenças se proliferarem no nosso corpo, né? O que o pH faz também? Ele ajuda a proteger os nossos órgãos, né? Ele protege os órgãos e os tecidos, né? Mantendo o nosso corpo saudável, né? Como ele explicou, que quanto mais alto o nosso pH, menos doenças a gente vai ter, né? E, em terceiro, ele faz aquele equilíbrio imunológico, né? Que ele contribui do sistema, ajudando a combater infecções e doenças.
Tá? Vamos mudar o slide, por favor? O que é pH no outro? Você voltou, Diz. E aí, o que o doutor explicou, né? Ele falou sobre os efeitos, né, de um pH baixo, né, na infecção, né? Então, assim, o que a dengue faz no nosso corpo? Ele dá uma infecção, né? Então, assim, ele diminui, né, o pH, né, devido às respostas, né, imunológicas do nosso corpo, né? Isso leva a uma condição chamada acidose metabólica, tá? O que isso daí afeta? Ele afeta nos funcionamentos dos nossos órgãos vitais, né? Como rins, coração, né? Durante a infecção de dengue, que foi o que o doutor explicou, né? O doutor Pedro, ele explicou, né? Que a dengue, quando ela se torna hemorrágica, ela vai afetar vários órgãos, né? Ele falou do intestino, né? Do pulmão, né? Que é a falta do controle do pH, né? E o que eles tentam fazer hoje em dia, né? Eles tentam minimizar, né, esses sintomas, né, da dengue. Vamos passar de novo o slide, por favor? Então, assim, qual que são os efeitos do desequilíbrio no corpo da dengue, né? Então, assim, como ele explicou, o pH desequilibrado prejudica, leva vários danos às nossas células, né? Então, ele vai parando vários órgãos, né? Vai prejudicando os órgãos, não vão funcionando bem, pelas infecções, né? Assim falando, a gente tem um bom produto para infecção, né? Isso aí vai fazer outro treinamento, mas a gente tem um anti-inflamatório ótimo, né? Também. A maior inflamação quando ele está desequilibrado, ele aumenta o processo de inflamação. Por isso que ele falou para tomar bastante água, bastante água. Para quê? Para tirar essas toxinas do corpo, né, essas inflamações, né? E conforme ela vai inflamando, ela vai dar complicações vasculares. Por quê? O nosso sangue ele vai engrossar, né? Ele vai se tornar hemorrágica, ela vai fazer uma hemorragia, né? Então, quanto mais alcalino o sangue for, ele vai ter mais oxigênio, vai ter mais imunidade, né? Vamos dizer assim que ele vai ficar um pouco mais fino, o sangue, né? E vai limpar, né, todos os nossos organismos, porque a gente necessita do sangue, né, para ter um corpo saudável. Aí, pode passar o slide, por favor. E, como ele falou no vídeo, né, aqui ele fala sobre os sintomas do pH, né, desequilibrado do corpo, né, que é a dor de cabeça, né, a fadiga extrema e a dificuldade respiratória. Tá? Vamos passar para mim, por favor? Aí, como que a gente vai equilibrar o pH, né, do corpo contra a dengue? Foi o que o doutor falou. Vamos fazer hidratação adequada e uma alimentação balanceada. Tá? Pode passar 2 slides para mim? Tá? E o que acontece? Eu acredito, como o doutor falou, que muita gente perde o apetite quando pega dengue, né? Pelos vários fatores do corpo, que é o corpo, ele dá esse sinal para a gente, para ele próprio, né? Aumentar a imunidade e melhorar,
tá? Só que existe suplementação também que ajuda no pH do corpo, né? Eu vou falar sobre um que é sobre os minerais alcalinos, né? Que são o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, né? Então, não sei se vocês repararam, eu falei 3 minerais que a gente tem dentro do Bonivita, né? Que é o cálcio, o magnésio e o potássio. Então, assim, qual é a conclusão? O nosso Bonivita, ele ajuda nos sintomas da dengue. Ele ajuda a deixar o nosso corpo mais alcalino, né? Mesmo que a gente estiver com dengue, eu acredito que os sintomas vão ser bem mais amenos, né? Eu não sei se aqui se tem algum revedor que toma Bonivita, se pegou dengue. Por quê? O nosso corpo, ele está mais alcalino, né? Então, ele vai evitar doenças, né? Então, assim, eu acho bem interessante também isso. E, assim, a gente vende o Bonivita para as dores, né? Então, assim, a gente tem vários relatos sobre dores, que ele tem ajudado bastante, melhorado, né? Mas também eles minerais que deixam o nosso corpo mais alcalino, ele vai evitar outras doenças, né? Ô, Dimas, a Eduarda está compartilhando a tela, se você puder voltar a compartilhar. Então, assim, o Bonivita, além dele ajudar nas dores, né? Eu acredito que ele vai ajudar a prevenir várias outras doenças. E uma outra coisa que achei muito interessante, pode passar para mim, por favor. O professor, ele falou sobre o intestino, né? Que é o lugar onde tem mais proliferação de bactérias, de vírus, né? Então, assim, um bom funcionamento do intestino também desempenha um papel muito importante na recuperação, não só da dengue, como de várias outras doenças, que foi o que o doutor explicou, né? Ele vai matar esses vírus, né, no intestino. Então, assim, durante qualquer tipo de doença, eu acredito que as pessoas ficam com a microbiota intestinal meio desequilibrada. Então, assim, uma diarreia, uma cólica, né? Por causa de muitas bactérias que tem dentro do intestino, né? Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso intestino, né? Com o quê? Com fibras, frutas, legumes, né? Para melhorar e recuperar a nossa flora intestinal. E a gente tem um ótimo produto também, que eu acredito que muita gente deve vender, né? Para perder peso, para perda de peso, né? Então, assim, a medida única, né? Ele tem muitas fibras que ele vai ajudar na nossa flora intestinal. Então, assim, ele não só é bom para emagrecimento, mas como para fortalecer o nosso sistema imunológico, matando as bactérias, né? Eliminando essas bactérias que a gente tem no corpo. Por isso que o processo de emagrecimento ajuda. Ele ajuda no processo de emagrecimento, que ele vai limpar o nosso intestino, né? Além dele ter um composto, né? Eu não sei, muitos aqui devem saber, que ele tem espirulina, né? Porque a espirulina também, ela ajuda a controlar o pH do corpo também, né?
Então, assim, a gente está por uma... Ouvindo a doutora Érica aí, Daniel? Deu uma pequena falha, ela já deve estar retornando já. Certo. Caiu aqui, que está caindo a chuva. Assim, ele não importa o sistema imunológico. Então, assim, os produtos que muita gente deve vender aqui, né? Mas para outras funções, né? Que eu acredito que os produtos de conhecer outras formas de indicar o produto, né? Interessante, a gente vai estar vendo várias outras produtos falando sobre outras formas, né, de adquirir, né, conseguir vender esses produtos, né? E é isso. Hoje a gente está falando sobre o Bonivita, a precaução, né? Aumentar a nossa imunidade, não só com dengue, como várias outras doenças, né? Que pode ser a gripe, né? Vou indicar Bonivita para uma prevenção contra dengue, né? Não, né? Para aumentar a imunidade, para limpar o intestino, para a gente ter um corpo mais saudável, mais forte, né? Então, acredito que vocês conseguindo fazer um pouco, né, de conhecimento, né, diferenciado desses produtos, eu acredito que o leque de venda de vocês vai aumentar bastante. Dimas, Daniel, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Né? Hoje eu vou terminando por aqui, né? E vamos tirando as dúvidas, né, sobre esses dois produtos. Excelente. Daniel, vou parar então a gravação, tá? Ótimo, maravilha. Um ponto bem importante, né, que eu gostaria aqui de ressaltar.